Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é uma alegria grande nós estarmos na casa do nosso Deus, novamente no nosso culto de doutrina, no horário normalizado. Vamos tentar, na medida do possível, terminarmos um pouco antes do horário habitual. E estamos aqui num culto presencial com toda a igreja e mantendo o distanciamento exigido. Todos tiveram a aferição da febre. O álcool está à disposição de todos aí para ser usado. Mas, irmão, bom é estarmos aqui. Deus assim o quis, Deus assim permitiu, e bom é nós estarmos reunidos e unidos na casa de Deus. Coisas gloriosas acontecem na reunião dos santos, desde o começo da igreja, onde o povo se reunia. Havia lugares que chegava a tremer. Havia lugares que estremecia a terra pela presença dos fiéis. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, falando de Jesus, Jesus se faz presente. Isso no mundo inteiro, em qualquer reunião, nos 4 cantos dessa terra, aonde estiver alguém reunido falando de Jesus, Jesus está no meio. E é por isso que é bom, irmão, nós falarmos de Jesus e não falarmos da vida dos outros. Falarmos de Jesus e criticarmos menos. Falarmos de Jesus e murmurarmos menos. Por quê? Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão da minha força e da tua força. Porque bom é o Senhor, digno de louvores, glorificações e exaltações. Ninguém mais pode ser digno disso. Nenhum homem deve ser louvado, nenhuma mulher deve ser louvada e glorificada. Nós entendemos que temos um só Deus. Nós entendemos que não há 2 deuses, não há 2 senhores. Só existe um que o homem deve adorar, o Deus único e verdadeiro. E ao seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, e também, irmãos, ao Espírito Santo, que faz essa obra gloriosa. Na nossa vida, em muitas circunstâncias, em muitas situações, nós somos obrigados. Não há como sair fora disso. Nós somos obrigados a escolhermos algo. E a gente está vendo nesses últimos dias, irmãos, membros das igrejas, isso de jovem, irmão, irmãs, membro da igreja, irmão, encontrando dificuldade, está aqui. Alguns jovens que a gente não vê faz tempo aqui, não vê na escola dominical, não vê no culto de doutrina, não vê no domingo, não vê. E pessoas que precisavam estar aqui, não estão. E há momentos na nossa vida, irmão, que nós temos que decidir. O poder de decisão está na nossa mão. E nós temos que decidir, irmãos, se é Deus ou não, se é céu ou não, se é quente ou não,
Nós temos que decidir de que lado nós estamos. Está chegando essa hora, irmãos, que os verdadeiros adoradores serão distinguidos, serão observados. Há uma separação entre o justo e o injusto, aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Porque aquele que não serve ao Senhor, na primeira dificuldade, irmão, fica em casa. Não vem mais na igreja. Mas aquele que serve ao Senhor, ele anela por estar na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, me falaram, vamos à casa do Senhor. Há uma alegria, há um êxtase, há um completar dentro do íntimo do crente, estarmos reunidos na casa de Deus. Não há como ser um crente fiel, irmão, se não houver esse ajuntamento aqui. Prova disso é esse tempo que nós ficamos aí na live. Prova disso, irmão, esse tempo que nós ficamos reclusos. Porque os verdadeiros adoradores anelavam, irmão, assim como um animal tem sede e procura fonte de água, assim são aqueles, irmãos, que adoram a Deus. Bom é estarmos reunidos na casa de Deus, para ouvirmos os louvores, para ouvirmos os testemunhos, para ouvirmos, irmãos, glorificações ao nome do Senhor, para vermos a face de cada um, o brilho no olho de cada um, que é fiel a esse Deus maravilhoso. E quem não gosta de ajuntamento, eu não sei como vai fazer no céu. Porque no céu são milhares de milhares, são milhões de milhões, desde a fundação do mundo. Nós estaremos num campo totalmente espiritual, mas reunidos e unidos diante do Cordeiro. Então o ajuntamento, estarmos na casa de Deus, sabermos a que viemos, por que aqui estamos, irmãos, isso é fundamental. Há momentos, irmãos, que tem gente pensando que está fazendo a escolha certa, mas está fazendo a escolha errada. Está achando, irmãos, que não tem o que mudar. Mas, irmão, vai ter que mudar. Esse ventilador aqui do meu lado, se puder ligar, era bom. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que tomar atitudes. E muitas delas que não são pautadas nas coisas de Deus, eu não sei as irmãs aí, mas só o meu aqui, não sei se as irmãs querem, tá meio frio, né? Só o meu aqui tá bom, irmão. E a Bíblia diz, irmãos, que um dia os homens religiosos, os homens que tinham poder sobre o povo, um povo se reuniu para fazer uma escolha errada. E essa escolha errada trouxe consequências. Porque nós temos que entender, irmãos, que Deus não vai fazer tudo por nós, não. Nós temos que ter sabedoria, que na hora de escolhermos, distinguirmos o que é bom e o que não é. O que aparenta ser bom e não é. Êxodo capítulo 32, versículo 25. Êxodo 32, olhei a sua Bíblia. Nós não podemos, irmãos, ficar sem abrir a Bíblia na igreja. Porque eu sei que muitas vezes em casa, alguns nem abrem. E se chegar aqui na igreja também não abrir a Bíblia, a coisa complica. E nossa Bíblia tem que ser folheada. Nossa Bíblia tem que ser marcada. Nossa Bíblia tem que ser anotada. Para não esquecermos. Êxodo 32, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido,
O povo estava corrompido. Por quê? Porque Arão, o irmão de Moisés, o porta-voz de Moisés, o havia, o quê? Despido. Para a vergonha entre os seus inimigos. Líder espiritual, na falta do verdadeiro líder, fazendo coisa que não devia. 26. Pôs-se em pé Moisés na porta da arraial. E ele vai começar a colocar em ordem a desordem. Se tem uma coisa que Deus não permite e não admite, irmão, é crente desordenado na sua casa. É crente cocheando entre dois pensamentos. Está num pé num barco e um pé no outro, não sabe se vai, se fica, se é direita ou esquerda, irmão, não. Jesus nos chamou, e Ele nos chamou, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e nós temos que decidir, é por Ele. Aleluia! E aqui está escrito que Moisés se coloca na porta do arraial, e ele fala: quem é de quem? Quem é do Senhor? Quem tem certeza aí que é de Deus? Quem tem certeza e vive aí? Quem é do Senhor? Venha a mim. Vem. Quem é do Senhor? Vem a mim. Faz uma análise aí. Falou para o povo. Aleluia. Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntou a ele quem? Todos os filhos de Levi. E disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a quem? O seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. Versículo 28, os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para vos dar hoje a bênção. Porque, irmãos, Deus não admite mistura, dúvidas. Nós temos que crer nesse Deus e confiar, irmão, que Ele tem o melhor para nós. Mesmo, irmão, que não haja nenhuma profecia, mesmo que você não tenha nenhuma visão, mesmo que parece que não tenha a voz de Deus no deserto que você está atravessando, eu conclamo você essa noite: confia em Deus. Aleluia! Ele continua sendo Deus. Não é porque Moisés subiu ao monte que Deus deixou de estar com o seu povo. Não é porque Moisés tardava que Deus esqueceu o seu povo. Não, pelo contrário. Cada passo, cada palavra, cada adoração estava sendo visto pelo Todo-Poderoso. Deus contempla nesta noite o meu verdadeiro louvor, o meu íntimo e o teu íntimo. Deus contempla as horas que você passa sozinho no seu quarto, às vezes orando bem baixinho, e às vezes chorando por um problema. Cada lágrima, Deus está colhendo, aleluia. Cada palavra, Deus está ouvindo, e aleluia, a vitória vai vir em nome de Jesus. Dúvidas serão dissipadas, fé será acrescentada,
Porque Deus existe, Deus é real, Deus tem poder. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a palavra aí, escolha, ou escolhe, porque tem pessoas que pensam que Deus está fazendo tudo. Há o poder de decisão do fiel, há o poder de atitude do fiel, pausada na palavra do Senhor, pausada no querer do Senhor. A decisão do fiel é acertada, porque tem alguns que estão se encurvando e caindo, mas nós, irmãos, estamos de pé em nome daquele que nos sustenta. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu te proponho vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Você não sabe, irmão, mas você vai ser uma bênção para futuras gerações. Futuras gerações falarão de ti e olharão o seu exemplo e servirão ao Senhor. Eu sou fruto de orações de alguém do passado, que já não mais vive entre nós, mas eu estou aqui para glorificar o Senhor, e que eu e você seja um reflexo no futuro, para alguém continuar nessa caminhada, para a honra e glória do nome do Senhor. Alguém diz, mas da minha vida eu faço o que eu quero. Eu não ouço a palavra de A e de B. Eu sei o que decidi. Às vezes não. Se você não parar para meditar na palavra, se você não tiver momentos de meditação, não participar de cultos de doutrina, de escolas bíblicas, se você não fizer a sua consagração, o seu devocional, você se distancia da palavra, dos conceitos de Deus. Pode tomar decisões totalmente erradas, que no futuro, não muito distante, serão fontes de tristeza e de amargura. Mas oxalá que você escolha a vida. Oxalá que você escolha a bênção e não a maldição. Versículo 20. De Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. Amando a quem? Amando ao Senhor. Quem ama ao Senhor faz o que é certo. Quem ama o Senhor tem boas companhias. Quem ama o Senhor sabe como entrar e como sair. O crente tem que saber, irmãos, seu comportamento. O crente tem que saber, irmão, que ele é sal, que ele é luz do mundo, tanto irmã quanto irmão. Saber entrar, saber sair, saber se assentar, né? Saber se assentar, se comportar em alguns lugares. Em qualquer lugar que nós estivermos, irmãos, a gente continua sendo sal e luz, continuamos sendo crente. Cada palavra que falarmos, irmãos, que seja para a glória de Deus e não escândalo.
É mister que vem escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Melhor lhe seria não ter nascido. Melhor não seria ter nascido. Melhor seria, irmãos, colocar, irmãos, uma corda em seu pescoço com uma pedra e se atirar ao mar. O escândalo não é bom. Não é bom que venha e não é bom que você seja essa fonte. Honra o nome do Senhor. Dê testemunho. Que aonde você for, Deus possa estar. Você possa ser a influência, a unção, a extensão da mão do Senhor. Oh, glória! Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz. E que mais? Se achegando a Ele. Tem tanta gente escutando, irmão, tanta coisa que não tem nada a ver, irmão. E a palavra aqui para nós é a gente se achegar a Deus. É a gente ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Pois Ele é o quê? Ele é a tua vida. E a longura dos teus dias. Se eu estou de pé, você está de pé, respirando, vivendo, Ele é a nossa vida. É necessário nos aproximarmos, termos um contato a mais, nos achegarmos a Ele, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais. Vivendo ao contrário, guerras viriam, perseguições viriam. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo lá. Os irmãos estão vendo. Guerra e guerra, bombardeio, bombardeio, tiro, é isso. Mas é um povo escolhido, selecionado em toda a terra, e Deus olha para aquela nação, Israel, Jerusalém. E nós, como crentes fiéis, crendo no nosso Deus, temos que orar por Jerusalém. Orarmos, irmãos, para que aquela guerra, aqueles bombardeios se silenciem em nome do Senhor. Sabemos que a Bíblia fala sobre isso, mas a nós, como servos, o Israel de Deus, devemos orar. Quer bênção? Ore pelo povo de Deus, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então, Elias se chegou, 1 Reis 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em dúvida? Até quando você vai ficar em dois pensamentos, em dois sentidos, em dois caminhos, em duas opções? Até quando? Você tem que tomar uma decisão. A palavra hoje, irmãos, é tomar decisão, é escolher o que é certo. Não fica na dúvida, não. Porque Deus tem pressa. Aleluia. Até quando cochearei entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, se na sua intimidade você sabe que só existe Ele, que você é dependente dEle, e que sem Ele você não é nada, você é pó, você é cinza, você não é nada. Se você tiver essa ciência verdadeira dentro de você, glórias, você entendeu o sentido da vida. Você entendeu como é bom estar perto dEle. Como é bom ser morada dEle. Como é bom ouvir o não dEle. O espera dEle. Porque tem crente que quer só ouvir sim. E se ouve não, força as situações. E ninguém força Deus. E ninguém manda em Deus. E ninguém determina para Deus nada. Porque Deus é Senhor. E nós somos servos. É o oleiro. E nós somos vasos. Ele manda. E nós... Por quê? Porque Ele é Senhor. Só por isso. Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas, se você tiver dúvida e achar que é Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu o quê? Nada. Mas após, irmãos, o milagre que o Senhor fez, a bênção que o Senhor fez, o povo refletiu melhor. O povo olhou, irmãos, o que Deus estava fazendo através daquele profeta. Que o Deus vivo e verdadeiro era melhor do que qualquer Deus, de qualquer suposição. E a Bíblia diz, irmãos, do versículo 22 até o 46, que Deus fez um milagre glorioso. Deus manda e responde com fogo do céu. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 36, e sucedeu, pois que oferecendo oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: olha a oração do homem que tem intimidade com Deus. É clara, objetiva e breve. Não tem muitas palavras. Dá uma olhada aí, a oração que fez fogo cair do céu. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, ou seja, Deus de geração em geração. Não é só eu não, a minha geração é a futura. Deus já está lá na minha geração. Dos seus netos, bisnetos, tataranetos, Deus já está lá na frente. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. Israel está adorando e está olhando para outros deuses, está crendo que chuva vem, que alimentação vem, que a terra produz mediante sacrifícios ilusórios. Mas manifesta hoje, Senhor, que tu és Deus em Israel. Manifesta também, Senhor, que eu sou aquele que te serve. Manifesta que eu te sirvo. E que conforme, Senhor, a tua palavra e não a minha, a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. E sobre a tua palavra, eu também falo algumas coisas, e acontece, porque o Senhor está comigo. Eu sou o teu servo, disse Elias.
Versículo 37, responde-me, Senhor, para que este povo não veja a mim, não veja que eu sou o melhor profeta, o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor cantor, não é isso, Senhor, que eu quero. Para que este povo, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, que fizestes tornar o seu coração para trás. Acabou a oração. A oração acaba aqui. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor. É um fogo diferente, potente, que não tinha como falar, que não tinha como acender e como fazer um fogo daquele. Porque, irmão, o fogo estranho não é o fogo do Senhor. Aleluia! O fogo arderá no altar e não se apagará, mas tem que ser o fogo do Senhor. Não pode ser fogo estranho. Desceu fogo do Senhor. E o fogo do Senhor, potente como era, puro como era, ele consumiu o holocausto. Ele consumiu a lenha. A um ponto, consumir pedra. Com pedra se faz fogão. Com pedra se faz um café. Os homens que são vaqueiros, que andam aí pelo, né, irmão? Aquece uma pedra no fogo, coloca uma jarra com café e joga a pedra dentro. E a pedra faz o café na hora. A pedra aguenta e mantém a caloria. Mas Deus estava mostrando que Ele é Deus. E quando o fogo de Deus desce, Ele consome pedra. Aleluia! Tem pedra no seu caminho? Tem pedra no seu caminho? O fogo de Deus desce e Ele consome a pedra. Ele consumiu as pedras. Não somente isso. A Bíblia acrescenta. E o quê? E o quê? O pó. O fogo. Ele consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e o pó. E ainda fez o quê? Lambeu a água que estava no rego. Num corte que tinha um depósito de água, o que vendo todo o povo que não tinha respondido nada, quando o profeta no versículo 31 perguntou para ele qual eram as escolhas que ele deveria fazer, a Bíblia diz aqui que o povo não lhe respondeu nada, no versículo 21. Mas agora o povo está vendo o agir de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus continua fazendo milagre. Ele continua agindo. Ele continua abrindo porta que está fechada. Ele continua curando enfermidade. Ele continua resolvendo o problema. Ele continua indo lá onde o advogado não consegue resolver. Ele resolve o diagnóstico médico. Ele cura. Ele é Deus. O que vendo todo o povo, essa maravilha, que o fogo tinha descido, o fogo do Senhor. Mas tudo aquilo, irmão, é porque o paganismo estava demais. O povo estava em dúvida. Jezabel tinha corrompido o coração do povo, a tal forma que o povo não sabia mais o que fazer, sendo que a autoridade máxima estava adorando outros deuses. Ah, mas tem joelho que não se dobra para Baal.
Ah, mas tem alguém que não come na mesa os manjares do rei. Ah, tem alguém que se consagra, que ora, que busca, que crê. A esse Deus usa. A esse Deus manda falar. A esse Deus dá unção. A esse Deus levanta. Aquele que se colocar na brecha. Aquele que se colocar à disposição desse Deus maravilhoso. Aleluia. O Senhor faz os meus pés como os pés das servas, que eu consiga andar sobre pedras, como se fosse uma terra plana. Tem muita pedra no seu caminho, tem muito obstáculo, mas o Senhor te dá pés de servo e de servas. Como esses animais que vivem na montanha, eles têm uma facilidade de andar sobre rocha, que nem carro e nem moto sobe. Os animais sobem porque Deus deu uma pata que dá para eles subirem. Assim é aquele crente que crê. Há pedra no seu caminho, há obstáculo no seu caminho, mas maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que está aqui nesta noite e diz: vamos. Aquele povo que estava calado, aquele povo que via as autoridades se rendendo a deuses que nada faziam. Quando Elias faz tudo isso, irmão, era para impactar, era para despertar que aquele povo tinha que escolher, irmão, em qualquer situação, em qualquer crise, o povo de Deus tem que se destacar. O povo de Deus tem que se posicionar. Nós temos respostas que muitas vezes o mundo não aceita. Se perseguiram a Jesus, vão perseguir a nós também. Mas nós não esmurecemos, porque quem nos sustenta é o Senhor. E a Bíblia diz aqui que aquele povo que não falava nada, aquele povo aqui no versículo 39 vai falar o quê? Ah, já se decidiu, né? Aquele povo já decidiu o lado que ele queria ficar. O lado que eles escolheriam. E eles disseram: Só o Senhor é Deus. Repete: só o Senhor é Deus. Versículo 40, Elias falou: não acabou o serviço. Lança a mão daqueles que estão adorando outros deuses. Lança a mão dos profetas de Baal, que ninguém escape. E lançaram mãos dele. E Elias fez descer o ribeiro de Gizom, e ali os matou. Olha a escolha, irmão. Você vai escolher ficar do lado dos sacerdotes ou do lado daqueles que não servem ao Senhor? Você vai continuar nessa dúvida? Ou você vai ter uma posição acertada? A Bíblia foi deixada para nós sabermos que esta palavra não passa. Essa palavra não foi escrita, irmãos, por homens comuns. Esses homens estavam inspirados pelo Espírito Santo. Não há possibilidade de escrever um livro como a Bíblia. Pode juntar os mais sábios e entendidos do século 21 e mandarem eles publicarem um livro. Jamais um livro será como esse. 1.600 anos para ser concluído. 1.600 anos para ser concluído. Mais de 2.000 anos. 3.600 anos na minha mão e na tua mão. E a palavra é a mesma. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passa. E eu creio nela. Homens se levantaram contra esta palavra e caíram.
reinos se levantaram contra esta palavra e caíram. Porque ele veio e o reinado dele é eterno, é poderoso e soberano. Ele é a rocha que foi lançada no pé daquela estátua, e a rocha cresceu, cresceu e tomou todo o planeta. Ele é Jesus. Mas nesse mesmo que veio, com todo o poder, com toda a ousadia espiritual, com milagres, com prodígios, ele foi escolhido e foi trocado. Ele foi substituído. Nós vemos os sacerdotes de Baal sendo mortos, mas o tempo passa e abrimos nossa Bíblia em Marcos capítulo 15. E nós vamos encontrar em Marcos capítulo 15, versículo 6. Novamente, o povo escolhendo e escolhendo errado. Marcos 15, versículo 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que deles pedisse. Versículo 7. E havia um preso chamado Barrabás, que significa filho do pai, ou filho de um pai. Barrabás, um rebeliado contra o Império Romano. Barrabás, um assassino. Barrabás, um salteador, que significa assaltante. Preso e na fila da crucificação também. Esse aí vai querer competir com aquele que ninguém compete. Vai querer, irmão, se equiparar com aquele que ninguém se equipara. Aleluia! Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Mas está aqui. Barrabás. E preso com outros o quê? Amotinadores. Ele não era santinho, não. Tinha um motim cometido e também uma morte. Alguns dizem que ele fazia parte dos zelotes. Quem eram os zelotes? Uma parte do povo de Deus, e o nome zelote significa zelar do nome de Deus. Eles partiam para o braço, irmão, para a espada, para a guerra. E alguns o tinham como um herói, Barrabás. Mas quem estava lá para fazer a escolha errada? Os homens que eram de Deus. Os homens que eram para levar o povo até Deus. Não reconheciam aquele que é o caminho, não reconheciam o plano de Deus que estava na frente deles. Versículo 8. E a multidão dava o quê? Gritos. Gritos. A multidão começou a gritar no versículo 8. E começou a pedir que fizesse como sempre tinha feito, que era costume. E Pilatos, no versículo 9, respondeu dizendo: quereis que eu solte
o verdadeiro rei, o príncipe da vida, o Emanuel, a fonte de água viva e cristalina, o pão vivo que desceu do céu, o Yeshua HaMashiach. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quereis que vos solte o Rei dos Judeus? 10. Porque ele bem sabia que por... o quê? Por inveja. Toma cuidado com a inveja. A inveja não é a pessoa que quer ter o que você tem. Inveja é a pessoa que quer ser o que você é, mas não pode. Isso é inveja. A inveja é um problema seríssimo. Ela está em todas as camadas da sociedade, inclusive no meio do povo de Deus. Por inveja, os principais dos sacerdotes, homens letrados na lei, no conhecimento que era para conduzir o povo, intercessores, estavam do lado errado. Mas surgiu esse, que veio sem espada, que veio sem um cavalo, que veio sem uma arma, mas ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o poder, e aonde ele chegava, havia mudança de situação. Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado, querendo a morte dele. 11. A multidão gritava, né? A gente vê que a multidão estava gritando no versículo 8. Mas existia uma manobra sutil dos grandes homens da falsa religião, só do cerimonialismo. Mas os principais dos sacerdotes faziam o quê? Eles incitaram quem? Eles que estavam por trás da multidão, dos gritos, da rebelião. Jesus sabia porque ele veio. Não se engane, Jesus sabe de tudo. Aleluia! Ele sabe de tudo, mas ele já providenciou tudo para a nossa vitória, se cremos nele. Fica atrás dele. Ele é o nosso general de guerra. Ele vai na frente. Nós estamos seguindo ele. E a vitória é da igreja. A igreja segue caminhando. Não para. Incitaram. Mexeram com o sentimento da multidão. Deixaram a multidão num ponto de histeria, para que fosse solto antes Barrabás, a influência para o mal, para o contrário. Ainda está em nossos dias. As pessoas preferem o mal. As pessoas preferem aquele, irmãos, que está, irmão, no erro. Esses são os líderes. Se levantam, mas Deus não perdeu o controle, pelo contrário, o domínio, o controle, o poder está na mão de Deus. Porque Deus, irmãos, pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas que não são para aniquilar aquelas que são, e sabe fazer de um jeito glorioso. E Pilatos respondeu e disse outra vez: que quereis, pois, que vos façam daquele que é chamado Rei dos Judeus? Pela segunda vez.
E eles tornaram a repetir. O quê? Crucifica-o. Mas Pilato disse: mas que mal que ele fez? E cada vez mais eles clamavam: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, não Deus, não que é certo. Tem muita gente querendo satisfazer as multidões, e isso muitas vezes não dá certo. A multidão estava errada nesse ponto, mas Jesus não temia a morte, porque foi na morte que ele obteve a minha e a tua vida eterna. Ele não temia, porque era lá que seria o campo mais árduo da batalha, que ele venceu por mim e por você. Ele não recuou, foi desprezado. Ele quis satisfazer a multidão, soltou Barrabás e açoitou Jesus e entregou Jesus para que fosse crucificado. E conduziram Jesus. A multidão escolheu isso. A multidão escolheu Barrabás. E por escolher Barrabás, irmãos, o preço foi caro para esse povo. Mateus capítulo 27, versículo 25 e 26. Deus deu muito sinal para essa multidão. Deus deu muito sinal para esses sacerdotes, para que eles enxergassem algo. Mas eles estavam obstinados. Eles estavam cegos. Eles tomaram atitudes errantes até o final. Mateus capítulo 27, versículo 25. Respondeu o povo e disse: o seu sangue caia sobre quem? Nós assumimos o erro para nós e para nossa geração. Está aí até hoje, irmão. Até hoje. Tem choro, tem tristeza. O sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E o que aconteceu? Foi solto Barrabás. Agora em Atos, lá no capítulo 5, eles já começaram a ver, irmãos, que a coisa mudou. Atos capítulo 5, versículo 26. Atos capítulo 5, versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e o trouxe não com violência, porque temiam ser apredejado pelo povo. E trazendo-o, os apresentaram um conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o quê? O sangue. Lembrando do que aconteceu lá atrás, eles já começaram a temer. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: não importa, não importa, nós não nos importamos, nós não estamos preocupados com o aqui e o agora. O mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a realidade, irmãos. Tudo que você faz tem consequências. E a escolha errada que se faz tem consequências. Deus jamais anula consequências.
Esse negócio de salvo, uma vez salvo, está salvo. Não, irmão, tem consequências. Onde vai o ferro, vai a ferrugem. Aonde a pessoa, irmãos, errou, ele tem que voltar. Voltar, irmãos, e ver aonde ele errou e levantar aonde ele caiu. Hoje a pessoa sai daqui, vai para um lugar, vai para outro lugar, vai escondendo o passado. O seu passado não é escondido. Deus está vendo tudo. E ao seu tempo, irmão, deva haver reconciliação. Mas o povo errou lá atrás no Velho Testamento, e o povo errou aqui. E o povo continua errando ainda, e escolhendo errado, e fazendo escolha errada, e sofrendo. Mas que o povo de Deus, irmãos, tenha sua visão aguçada no céu, os seus pensamentos voltados a Deus. Não vai pela aparência da opção, não vai pelo conforto da opção, vai pelo que Deus manda. Deus às vezes não dá a fruta do pé, Ele dá a semente para você plantar e depois colher. Deus não abre uma porta ampla, espaçosa com tudo que tem. Deus abre uma pequena porta, mas quando é Ele que abre, Ele assegura a vitória naquela pequena porta. Fiquemos de pé nesse momento, irmão. Vamos agradecer o Senhor por essa palavra. E daqui a pouco já estamos cantando um hino, recolhendo as ofertas ao Senhor. Pai Santo e Poderoso, nós te agradecemos nessa noite pela Tua palavra. Senhor, sabemos que temos que optar, temos que fazer escolha, mas sabemos que temos limitações, Senhor. Podemos errar, podemos estar fazendo escolha, mas errado. Senhor, nos desperta. Senhor, abre os nossos olhos. Não deixa, Pai, nós ficando na incredulidade, Pai amado, não vendo aquilo que é essencial e espiritual. Abra os nossos olhos